físicas na carne. Ok? Agora, na região da nossa alma, da nossa psique, na área das nossas emoções, das nossas lembranças, é onde estão os maiores inimigos. São nossos traumas, os abusos. Aquilo tudo está num disco rígido dentro de nós. E se isso não for tratado, a gente tenta colocar areia em cima daquele problema. A gente tenta com ocupacionismo. A terapia ocupacional, ela ajuda, mas ela não cura. O que cura é trabalhar o assunto. Porque aquilo está latente. Você lembra que nós falamos? Todo mal ele tem uma raiz. O que é uma raiz? O que é uma raiz de uma árvore? Está para baixo da terra e ela está ali com a incumbência de sustentá-lo e alimentá-lo. Né? Então, esse é o fundamento de uma raiz. Sustentação e alimentação. Tá? Então, esse mal que está em nós, abusos, circunstâncias da psique humana, ela também tem raízes. Ela também se alimenta de alguma coisa. Tá? Tem um mal, no caso que nós estamos falando aqui é da dependência química. Tá? A dependência química é uma tentativa de tentar minimizar a dor. Então, quando você vem para uma clínica, você muda o ambiente, tira você do ambiente, coloca você dentro de um outro ambiente. Trabalhamos aqui o ocupacional, beleza. Mas tem que trabalhar a raiz do problema. Porque essa raiz é que comunica a tua atitude, a tua motivação. O que está motivando você a usar tal coisa? Então, quando nós vamos fazer um mapeamento da sua vida, nós vamos cavar. Por favor, já abram aí no livro de Lucas. Aí. Tá? Lucas capítulo 3. Não, pode ficar de boa. Está no livro de Lucas capítulo 3. Tá? O que acontece? Nós vamos fazer um mapeamento para saber aonde que está isso. Sendo que eu falei para vocês, puxa, tantos anos andando com Deus e eu não conseguia me libertar. Tá? Até que um dia, você lembra que eu já contei isso? Você está aqui na casa há mais tempo, você sabe. Eu estava dirigindo o carro e Deus fala dentro do carro: eu tenho orgulho de você. Eu falo, tipo assim, eu olhei para ele, né? Eu olhei para ele e falei: você tem orgulho de quê, mano? O que eu posso fazer que possa te surpreender? Eu dei uma resposta humana, uma argumentação humana, uma palavra divina, né? Mas só que essa palavra que ele liberou foi como uma chave que entrou em algum lugar na minha alma e fez, abriu. Eu nem sei o que foi que eu entendi, mano. Eu só sei que eu peguei o bagulho e joguei fora. E joguei, você lembra que eu falei? Eu joguei a metade do bagulho. Que a outra metade do bagulho, a libertação foi tanto que eu até esqueci que estava lá. Ficou no carro. Esqueci que tinha o bagulho no carro. Entendeu? Então o que é isso? O que é isso? A libertação é quando ele vem e trabalha numa raiz. Ele corta uma raiz. Tá? Vamos lá, quer ver? Ó. Livro de Lucas, capítulo 3, por favor. Versículo 9. Você pode ler? Você já está com a Bíblia na mão que ele pode ler para mim? O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Amém. Eu estava comentando também isso também com a doutora Fátima. Né? Em 1976, 1977, tinha 14 anos. Eu não gostava muito de estudar, não, né? Eu só ia na aula para ver para ver a presença e para ver a Rosana. Eu só ia na escola para ver a Rosana, só. Entendeu? Então, 40 anos apaixonado, né? Então, eu só ia passar para ver ela. Então, assim, eu estava no fundão da classe, ela sentava na frente, igual CDF, eu sentava na frente, você estava no fundão, né? Mas eu tinha uma coisa engraçada.
Do nada, cara, se pegava no caderno naquela época, você só via duas coisas desenhadas: machado e corrente. 40 anos depois eu vou entender. O símbolo do profeta é o machado. E corrente são os grilhões. Tá? O que acontece? O machado está aonde? Na raiz. O ministério profético, ele é um machado, que ele vai na raiz do problema. Pá! Ele não mexe com o frutinho, a folhagem. O ministério profético, ele vai na raiz do problema. Pá! Entendeu? Data feita. Data veio. Década de 90, veio um diácono de uma igreja, começar lá em casa, o irmão Teixeira. Queria ter uma conversa, uma comunhão com o irmão, né? E o cara cheio das opopeias, sabe? Sentou lá, então, irmão, eu queria ter uma comunhão e tal. E vi que o cara estava encebando. Aí o machado já veio. Fala pra mim, você está comendo ou você está dando? Que isso, irmão? Fala, uma das duas. E aí, qual que vai ser? O cara é envolvido com o sexo ilícito. Homossexualidade? Também. Sabe o que é? Médico geral? Fanta. Flex, total flex. Nós estamos gravando, foda! Reeditar. Corta nada, deixa eu passar batido. Corta nada. Então, corta não. Então, Eduardo, você não corta? Não, corta não. Então, por quê? O cara começou com aquele blá 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 blá, já foi direto. É um machado na raiz. Depois disso, se tornou um dos meus melhores amigos. Glória a Deus. Falei, cara, você. No primeiro minuto, no primeiro segundo, fiquei hiper envergonhado. Eu falei, cara. Foi pro resumo. Sem resenha. Entendeu? Vamos direto pro assunto. Entendeu? Por quê? Porque esse era o profeta. Quem é que confrontava rei? Quem é que tinha coragem de confrontar Jezabel? Profeta. É unção profética. Todo mundo fala, está errado. Só o profeta fala, arrepende. Ainda que ele corte a cabeça, mas o dedo fica, está errado. Somente uma mentalidade profética para confrontar. O profeta ele é chamado, enquanto está tudo bem, não tem profeta. Se o momento que chegar o profeta perto de você, ele se prepara que o machado vai começar. Até que foi o profeta Miqueias que profetizou e tomou um soco no queixo. Acontece de tudo, velho. Soco no queixo é demais. E João Batista, que ele cortou a cabeça. Né? E Jeremias colocaram dentro do poço. Entendeu? Vida boa também não tem, né? Porque Bocludo também está condenado também, X9 também, né? Tem um lugarzinho dele também para preparar também. É ou não é? Então, porque é aquele que acusa o pecado, né? Então a gente tem que ter essa noção. Então lá, Lucas 3,9, o machado está na raiz da árvore. Tá? A árvore somos nós. Tá? Então, esse trabalho, por isso Deus tem chamado os profetas ao longo dos anos, justamente para trabalhar nessa área de pura libertação, tá? Por causa dos dons do profeta, discernimento de espírito, e de outras coisas que o profeta tem, tá? Que são ferramentas do ministério profético, tá bom? Então vamos lá. Quer comentar alguma coisa? Quer alguém falar alguma coisa? Beleza? Deixa eu ler e explicar. Mas poderemos aplicar o machado nessas raízes de depressão. Depressão, via de regra, não tem uma raiz só. Tem várias raízes. Tá? Então a questão profética, pelo mapeamento profético, pela conversa, pelo discernimento, pelo dom de discernimento de espírito, pela ação profética de Deus na vida daqueles que tem esse chamado. Muitas vezes eu estava ministrando para pessoas e conversando com elas assim, ela falando comigo sobre o problema dela, de repente abriu uma janela assim, do lado dela assim, e aparecia direitinho o problema dela. Ela falando comigo assim, eu olhando para a TV, do lado dela. Fala, escuta,
Estou vendo assim. Falei, ih, misericórdia, é isso aí, pum. Ou seja, o machado. Entramos direto no problema. Semana passada mesmo, estava conversando com uma pessoa, olhei para ela, só fiz uma pergunta. Eu fiz aquela pergunta, foi assim, ó, foi um machado. Por que ficava o machado? Porque o machado, ele ele tem o fio, pá, é uma cacetada só, corta. Muitas vezes dá na libertação, uma libertação eficaz, sabe? O Deus, ele corta, ele não te melhora, ele te liberta. Sabe? Eu tenho comentado isso. A gente não tem visto mais crentes convertidos. A gente tem visto crentes contidos. Nitroglicerina. Tá, meu Deus. Qualquer balançadinha explode. Por quê? Não estão libertos, estão contidos. A qualquer momento eles estouram. Verdade. Por quê? Porque não foram libertos. Não passou por esse processo de libertação. Então, ou seja, ele tem uma árvore aqui, está aqui uma aparência, mas a raiz está numa aflição, está num estupro, está num assassinato, está num homicídio, está num abuso. Essa raiz, estão entendendo? Essa raiz está ligada, está encostando um fio desencapado, está ligando em algum lugar do mal ali. Que precisa cortar isso. É isso que nós vamos trabalhando isso, vamos comentando isso. Por isso que é muito, por favor, irmãos, fiquem bem à vontade para essa dinâmica de grupo está aqui. Porque essa questão que você levanta, dá uma resposta para o Lui. Aquilo que o Lui levanta, dá uma resposta. Entende? Então, por favor, deixem fluir isso. Porque muitas vezes, no falar que haverá cura. Tá? Ok? Algum comentário? Falar nisso? Alguém quer falar alguma coisa? Beleza? Podemos prosseguir? Podemos? Vamos lá. Depressão, muito raramente, se encontra num só motivo. Nós já falamos. Próximo. Na prática, são uma série de raízes que se entrelaçam, fortalecendo umas às outras, construindo um verdadeiro cativeiro espiritual. Tá? Esqueci de mencionar, eu estou na sequência das ministrações do pastor Marcos de Souza Borges, do COT, da Jucum, Jovens com uma Missão. Eu fui ministrado com essa palavra há 7, 8 anos atrás. E de lá para cá isso tem feito assim,